Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando com o João Augusto, cineasta, continuista, né, que nós aprendemos aí o que significa no bloco passado. Agora vamos conversar sobre a vida pessoal, né? Ele gosta muito de música, de rock and roll, de música underground, né? Já passou por várias bandas, é guitarrista, não é isso? Mais ou menos. Mas aí você também trabalha no Do Sol, que é um festival de rock que tem aqui, né? Também porque eu acho que é o que você gosta muito, né? Me fale sobre isso também. Então, eu vou contar uma breve história, porque eu gosto de contar histórias, eu acho que você percebeu isso. Sim. Eu gosto de criar um arco narrativo, assim, mas meu envolvimento com música, eu sempre gostei muito de música de uma forma geral, assim, né? Falando de uma forma mais pessoal. E sempre foi algo que meu pai me incentivou, porque ele sempre estava ouvindo alguma coisa. E aí teve uma época que ele começou a dar um CD, falou, o que é CD dos Beatles e tal, Led Zeppelin, não sei o quê. E eu ouvia e gostava, e beleza, fui passando, e meu pai ouvia muito MPB. E aí teve uma época que eu não era nem que eu não gostasse que ele ouvisse MPB, mas não era o que me interessava mais. Hoje em dia eu escuto e tal, eu acho massa. Mas quando eu era de criança para adolescente, sempre que eu me interessou era o rock, tipo guitarra, bateria, aquele negócio assim, aí eu ficava, pô, legal. Com o passar do tempo, acho que eu não me lembro o ano, mais ou menos, meu irmão comprou uma guitarra. E aí eu via ele tocar, via ele aprender e tudo mais. Mas eu era muito criança, sei lá, acho que eu tinha uns 8 anos, então nem encostar na guitarra eu podia muito, assim. Vamos cascudo. E aí, anos depois, assim, que ele, tipo, se desinteressou, tipo, não tava mais usando, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a fazer aula de guitarra, que, tipo, a guitarra tava lá e eu fazia um esporte na escola toda a vida que eu estudava, assim, eu sempre fazia um esporte todo ano. E aí eu fiquei, não quero fazer esporte não, quero fazer aula de guitarra. Aí entrou um professor lá de violão, e o professor era de violão, mas eu tinha só uma guitarra. Aí ele falou, não, vou dar aula, que você tem, o instrumento que você tem. E ele também sabia ensinar guitarra? Sabia, ele adaptava, ele era guitarrista, mas a aula teoricamente era para ser de violão. Mas tinha eu e tinha um outro menino que ele também tinha guitarra. Inclusive ele levava um amplificador pra aula, assim. Olha que bom. E aí acabou que eu fiz essa aula uma época e eu já estava me interessando por outros estilos, assim, um pouco mais pesados, assim, de rock. Teve uma época que um amigo do meu irmão deixou um CD de metal lá em casa e eu ouvi, assim, tipo, power metal, um negócio que eu achei incrível, assim, porque era um estilo que eu não ouvia. O máximo de rock que eu ouvia era, sei lá, Charlie Brown, Planet Hemp, Pete, sei lá, umas coisas assim. E aí quando eu vi esse CD de power metal, eu fiquei, caramba, existem outros universos aqui pra se desbravar. E aí foi a época que ao mesmo tempo foi começando a internet, né? Tipo, o acesso ficou mais fácil, você perguntar outra coisa. Não, fica à vontade. Eu tô dizendo assim que eu senti essa mesma coisa quando eu escutei samba, né? Que eu escutava muito pagode, né? Tchacabum, essas coisas lá, El Chan. Quando eu escutei Paulo da Viola, eu, opa! Porque são coisas que às vezes estão no mesmo universo, mas a gente não conhece. Não tem acesso. E aí quando vai abrindo, assim, vai expandindo outros estilos e você vai ouvindo outras camadas também do som, realmente vai lhe cativando mais. E aí foi o que aconteceu comigo. Gradativamente, eu fui ouvindo sons mais pesados, assim. Depois de ser metal, depois que veio a internet, eu comecei a descobrir, tipo, outros gêneros. E aí, nessa vivência de internet e conhecer pessoas na internet, eu comecei a ver que tinha muito movimento aqui na Ribeira. Tipo, eu nunca ia. E aí eu comecei a ver, tipo, não, que é do Sol, tipo, comunidade do Orkut, não sei o quê. E fiquei vendo, aí vi que... E Orkut se entregou, não foi, gente? Eu tenho 30 anos já, eu não tenho problema não, mas realmente faz um tempo já. Porque hoje em dia tem uma geração muito nova que já nem pegou, né? E aí eu comecei a ir pra Ribeira, tipo, demorou muito, assim, vez ou outra meu irmão já me levava pra uns eventos, assim, lá em Ponta Negra, alguma coisa muito pontual. E aí eu comecei a ir pra Ribeira aperrear meu pai, assim, tipo, não, eu quero ir e tal. Aí eu comecei com meu irmão, e depois meu pai começou a me levar, aí eu comecei a conhecer as bandas daqui, comecei a conhecer outras pessoas também. E aí quando eu vi, eu tava entregue já, assim, tipo, já tava ouvindo outras coisas também, e fui seguindo, então... Ele disse que ele não é músico, mas ele é músico, ele tem até álbum na internet. Me conta essa história. Eu já gravei com algumas bandas, assim, que a gente formou, mas inicialmente, depois dessa história de eu aprender a tocar quando eu era mais novo, assim, né, no início da adolescência,
eu voltei a fazer aula em um dado momento, porque já tinha um violão lá em casa, meu irmão já tinha comprado, eu já não tinha mais medo que eu quebrasse nem nada, então eu já tava um pouco mais familiarizado ali. Eu fui aprendendo sozinho, assim, com a ajuda da internet e umas coisas. E aí depois eu voltei para uma aula, mas eu nunca fazia aula, tipo, vou ficar aqui 2 anos fazendo aula. Eu fazia, sei lá, 3 meses e aí ficar, não, já aprendi o que eu queria saber, assim, de dúvida agora. Aí acho que dá para eu ir evoluindo, assim, aos poucos. E aí, quando foi em 2008, eu comecei a frequentar mais a Ribeira, assim, mais independente, assim. Em 2008 não, um pouco antes disso já. E aí, quando eu fui conhecendo uma galera, assim, que era do hardcore e tal, e aí, em 2000, na real eu já conhecia essa galera um pouco antes, mas em 2008 foi que um amigo meu me chamou, né, atualmente, né. Quer dizer, na época a gente não era tão amigo, mas a gente se tornou depois disso. E aí ele me chamou pra tocar numa banda que ele tava formando. Ele me chamou pra tocar guitarra. Aí eu fiquei, não, beleza, não sei tocar muito bem, eu tinha acabado de comprar uma guitarra, inclusive, na época. Mas eu fiz, não, mas vamos lá. Aí, quando ele chamou o outro integrante que ia ser o baixista, e a gente foi pra casa do vocalista, né, de Diego, que era o vocalista, ele falou, a gente fez, e aí, vamos tocar e tal. Aí quando fui tocar, tipo, péssimo. Aí o menino que, o Matheus, né, que ele ia tocar baixo, ele fez, não, pô, deixa eu tocar aqui, que eu já tenho mais familiaridade assim, com esse estilo e tal, então a gente vai tocando, vai compondo as músicas, e aí tu fica tocando baixo. E aí foi o que rolou, a gente montou a primeira banda, quer dizer, a minha primeira banda. Você já tinha tocado baixo? Não, nem baixo eu tinha. Nossa! Eu nunca tinha tocado, mas aí como eu já sabia, tipo, os acordes ali da guitarra e tal, era meio parecido, e era pra tocar música rápida assim, aí eu fiquei, não, vou aprendendo e vou pegando, então uma hora vai dar certo. E aí acabou que deu certo, assim, a gente começou a ensaiar, aí o Matheus tinha um baixo, ele me emprestava, e eu me emprestava a minha guitarra que eu tinha pra ele tocar. E aí a gente montou Todos Contra Um, que foi a primeira banda, assim, que eu toquei, tipo, como banda mesmo, porque antes disso eu só ia pra casa de uns amigos meus, a gente ficava, tipo, zoando, assim, pegava umas músicas cover e tal, mas de música autoral, a gente já começou com música autoral. Eita! Né? Todos contra um. Todos contra um, E aí a gente já começou com música autoral, a gente começou em 2008, em 2009 a gente gravou a primeira demo, tipo, no quarto de um amigo da gente, assim, tipo, então a gente gravou muita coisa no banheiro dele e o computador ele tava lá no quarto. E a gente fez um álbum com 10 músicas nessa pegada. Olha aí, eu vou falar real. Eu apresentei ele assim, ele é músico. Eu disse, não sou músico não, só cineasta. Tá vendo aí? Ele é músico, gente. Não, você concorda? Eu acho que ele é músico. É porque eu não tô mais atuando, assim. E o nível de música que eu tenho, eu considero, sei lá, músico uma pessoa que, assim, por exemplo, como você trabalha com música, ganha a vida disso, assim. A gente só usava como hobby, a música como hobby, assim, porque quem pagava os ensaios eram nossos pais e tal. Tipo, que bom, mas é música. Legal. Esse álbum tem como ouvir ainda? Ele tá na internet? Tem como ouvir. Ele tá no Bandcamp, eu acho. Todos Contra Um. Todos Contra Um, Bandcamp. Ok. Teve outra coisa? Teve mais coisas. De música tem mais coisas assim também. Se for comparar, acho que quantitativamente de ações culturais, assim, de uma forma geral, tá equilibrado ali entre cinema, entre cinema e música, mas como eu falei, a música enfim, músico é uma coisa que até você conseguir ter um retorno demora, assim, tipo, muito. Tem que ficar pagando ensaio e tal, toda semana, pra você estar produzindo sua própria música, pagar a própria gravação. Então a gente sempre tinha uns longos períodos entre um álbum e outro. A gente gravou esse primeiro álbum em 2008 e só foi gravar essa primeira demo, né, na realidade. E aí só foi gravar um próximo no final de 2010 e início de 2011, se eu não me engano. E aí, eu acho que foi no final de 2010, a gente lançou em 2011. E aí esse outro álbum ele já tem, tipo, sei lá, umas 15 músicas, a gente conseguiu... Bastante coisa. Mas eram músicas de 1 minuto, assim, tipo 1 minuto e meio, 30 segundos, que era tipo um hardcore, fastcore, que era um funk, assim, uns estilos que
Porque não tem letra, né? Não, letra tem. Tem? Não sei, gente, tô perguntando, gente, eu sou sambista, desculpa. Letra tem, mas às vezes você não entende o que a pessoa tá cantando. Mas tem uma letra. E na maioria das vezes não entende porque o cara tá gritando lá. Porque se for passar um trecho vai ser só gritaria. Mas a gente chegou a gravar clipe, e Jomar, que é um produtor atual, na época ele também tava fazendo radialismo também comigo, assim, ele era veterano, mas convivia na mesma galera. E aí ele, pra uma disciplina, ele fez, queria gravar um clipe e vai ser de vocês. Aí ficou, tá bom, tá? Que massa! Foi massa, assim, a gente chegou, depois que a gente gravou esse álbum full, né, que tinha 15 músicas, a gente conseguiu masterizar com um rapaz lá de Aracaju. E aí, que ele já tinha umas bandas que já eram referência, assim, pra gente. Aí a gente, com esse álbum a gente conseguiu fazer uma mini turnê, assim, porque também foi todo aos nossos custos. A gente teve a ajuda da galera de fora, mas a gente foi de ônibus e tal, foi daqui, a primeira viagem foi daqui pra Maceió, a gente pegou, sei lá, longe, 10 horas. Meu Deus, eu já fui, é longe, viu? A gente pegou 10 horas de ônibus, assim, tipo, com gente diferente entrando e saindo o tempo todo. E aí levando os instrumentos e tal, a gente foi pra Maceió, aí depois subiu pra Aracaju, aí foi pra Salvador e depois foi de Salvador pra Recife. E a gente fez essas cidades. E aí acho que no mesmo ano a gente também tocou no Festival do Sol aqui, que a gente não tinha tocado nunca, assim. A gente só ia, frequentava, mas a gente tocou, inclusive foi no mesmo dia que Marco e Ramon tocou, então... Por mais que eu nem sou tão fã de Ramones assim, mas tipo, por mais que você tá tocando num festival na sua cidade com um ídolo mundial, assim, da galera, tipo... Muito massa. E aí foram coisas que, na época, eu ficava, pô, legal, aí depois é que a pessoa vai se dando conta, assim, vai caindo a ficha, né? E aí foi isso, aí depois dessa banda, né, seguindo a carreira aí das bandas, depois dessa banda a gente se separou um pouco, porque o Matheus, ele foi morar em Santos, em São Paulo, não lembro exatamente. Ele foi pra Santos, foi isso, ele foi pra Santos, e aí a banda ficou parada, assim, ficou só eu, baterista, Alan e Diego aqui, e aí a gente, tipo, não tinha muito o que fazer, porque por mais que a gente quisesse substituir, não tinha como, assim, né, tipo, já tinha aquele vínculo de amizade e tal, então a gente meio que deixou a banda em hiato e tranquilo. Aí só quando em 2014 foi que eu já tava fazendo outras coisas, já tava trabalhando com cinema e tal, mas eu tava com muita vontade de tocar porque eu já tava com outras referências musicais, assim, mais voltado para um som mais pesado ainda, que era tipo black metal, sendo que a galera que eu andava e a galera que tava disposta assim, a tocar comigo, e até a minha habilidade também, não me permitia tocar black metal porque... É mais difícil. É muito mais difícil, é muito mais rápido e tal. Então eu ainda tava aprendendo. Então eu joguei a ideia pra galera, fiz porque eu ia tocar um som misturando black metal com hardcore. Vamos ver o que é que dá. Aí a gente montou uma banda chamada Heretic Prayer Bastard Kids, que era uma banda que na época a gente denominou de uma referência que a gente tava utilizando muito, que era Emo Violence, que não é emo, mas ele tem trechos que são melódicos, então tipo ficava alternando entre um som mais pesado e um som um pouquinho mais melódico, assim. Mas aí foi isso, a gente começou essa banda em 2014, mas foi gravar um CD só em 2015. Aí nesse processo eu tava muito mais ligado com a composição, assim, porque no Todos Contra Um eu ensaiava e tal, dava ideia pra fazer música, mas quem fazia a maioria dos riffs era o guitarrista, né, que geralmente na banda ou é o guitarrista que faz, sei lá, mas pelo menos na experiência que eu tive, mas eu acredito que geralmente é um guitarrista que vai dar melodia ali, né, para as coisas acontecerem. E aí era ele que fazia mais isso, e aí como eu já tava tocando guitarra bem melhor, assim, em 2014, aí eu comecei a fazer as composições, então tipo... Eu fiz muito riff e compus muita letra assim também. A maioria das letras quem fazia era Vinícius, que era o baixista. E aí eu fiz, mas eu tava nessa prática, né, de me expressar um pouco mais através da música. A gente gravou esse álbum. A gente gravou esse álbum em 2015 e aí seguiu tocando assim, tipo, nos eventos aqui. Na época tinha o Festa Pizza, que era um canto que era ali na Princesa Isabel, que foi meio que o berço da gente, porque foi onde a gente fez o primeiro show, e foi um canto que a gente frequentava muito, porque teve muita banda de fora que veio tocar aqui, banda do Japão, banda de São Paulo, banda de vários cantos, e a gente tava sempre frequentando, assim, esse meio. Sendo que aí a banda durou mais um pouquinho, aí em 2019 a gente encerrou, mas paralelo a essa banda, era de Bastard Kids,
eu também, em 2016, entre 2016 e 2017, esse outro amigo meu, Diego, que a gente fazia parte do Todos Contra Um. E aí ele sempre vem pra cá todo ano, porque ele tava morando em Brasília já. E aí, Matheus, que também tocava em Todos Contra Um, ele voltou a morar aqui. Aí o Diego pegou e chamou, ei, pô, vamos montar outra banda, mas com uma proposta diferente. Aí a gente, mais diferente como? Ele ficou, não, qualquer coisa assim, a gente vai tocar, a gente vai pro estúdio e vai ver o que é que sai. E aí ele passou referências mais alternativas, assim, no rock mais alternativo, mais tranquilo. Aí a gente montou uma banda chamada Alceu Valente, que era uma banda, é uma banda, o som é variado, assim, é rock, tá na base do rock, mas ele pega várias vertentes do rock, assim, digamos, vai do pop punk, mistura pro rock experimental, então, tipo, são coisas bem diversas, assim, que tá. E a gente gravou na realidade com essa banda entre 2017 e 2018, a gente gravou 3 CDs, mas até agora a gente só lançou um. Nossa. Não, nem 3 CDs, eram 3 EPs, assim, cada um tinha 4 músicas, sendo que a gente ainda tem 2 que estão guardados, assim, ainda. Mas a gente já soltou um que também está disponível na internet. E aí, além disso, a música ainda. Um montão de trabalho. Parece que não é nada, né? É porque eu fico meio assim, porque de fato, como eu falei, a gente não ganhava, assim, a gente só fazia por diversão mesmo e tipo, vamos fazer aqui e se expressar e fazer o que a gente gosta, assim. Mas com o Alceu Valente, com Todos Contra Um, a gente fez muito show, fez show fora e tal, fez muito show aqui. Com a Heretic Prayer Bastard Kids, a gente também fez muito show aqui, chegou a tocar em 2 eventos assim fora da cidade, que um foi em Pedro Velho, o outro foi lá em Touros, mas a maioria era aqui em Natal, assim, eu não sei nem calcular, a gente tocou inclusive em festival, no Festival do Sol e tocou no Festival Garagem de Rua, que era um festival de rock que teve aqui recente. E com o Alceu Valente, a gente só fez um show uma vez, porque a galera tava pressionando muito, porque tava vendo que a gente tava voltando a tocar. Aí ficou, não, pô, vamos tocar aqui nesse evento. Aí veio uma banda lá uma dupla lá da China, que era um brasileiro e uma chinesa lá. E aí a galera lá, os amigos da gente tava organizando e botaram a gente pra tocar. Aí a gente tocou, mas a gente só fez esse show, assim, tipo, mais nunca. E aí, depois disso, a gente, com os mesmos integrantes do Heretic Prayer Bastard Kids, eles tinham uma banda chamada Amargo, que era uma banda de punk, meio emo, assim, também. E eu tava sempre nos ensaios e tal, e eu sempre ficava tirando nome, pô, tá precisando de outra guitarra aí. Porque era só um guitarrista e o baixista, vocal e batera. Aí passou um tempo, o baixista saiu, aí o Matheus entrou, que também tocava com a gente assim. Aí ele entrou e falou, e era massa botar outra guitarra. Aí a gente levou... Eram 2 Matheus na banda. O Matheus que tocava no Heretic Prayer Bastard Kids, ele era o vocal, ele foi tocar baixo. E Matheus que tocava comigo no Todos Contra Um, ele já tocava no Amargo tocando guitarra. E eu fui tocar a guitarra também. E aí quando foi em certo momento da época, o guitarrista saiu, o Matheus, o guitarrista, saiu. E acabou que eu gravei as guitarras do álbum, assim, tipo, quase todas. Ele só fez umas participações. Então tem uns CDs aí, já que eu já gravei. Muita coisa, mas a gente vai para um rápido intervalinho, não sai daí. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo com o João Augusto. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.